Olá, quinto ano, familiares. Sou Edilson, professor de matemática. Essa é uma aula para o programa Educa TV Lavras, da Secretaria Municipal de Educação. Hoje veremos sólidos geométricos. A princípio eu vou apresentar alguns sólidos geométricos, depois então veremos aí as características e particularidades de cada um. Então esse é o cubo, é um sólido geométrico. Outro sólido geométrico é o cone. Esse outro é a pirâmide. Nesse caso, a pirâmide de base quadrangular, porque a base é um quadrado. Esse é um paralelepípedo. E esse outro sólido geométrico é o cilindro. A planificação é como esse sólido, quais as figuras geométricas no plano foram utilizadas para montar esse sólido. Então, nesse caso aqui, vamos pensar então a princípio no cubo. Então, o cubo é formado então por quadrados. Então, como que será que a forma geométrica plana então que eu utilizei para montar esse cubo? Então, vou mostrar aqui uma opção. Então, uma opção é esses 6 quadrados, então, tá nessa disposição. Então, porque a hora que dobrarmos aqui, ó, então vai ter as laterais e fecharmos aqui embaixo e em cima, então vamos conseguir formar esse cubo. E essa não é a única então, disposição para esses 6 quadrados estarem desse jeito para formar o cubo. Uma outra opção é essa. Então, ainda temos 6 quadrados, só que agora em disposições diferentes. Então, se fecharmos aqui, temos os lados, e fechar embaixo ou em cima, então, teremos, então, nesse caso, o cubo. E também podemos observar que, além da forma não ser única, nem todas as disposições dos quadrados vão formar cubos. Outra forma é essa aqui. São 6 quadrados, então. Mas se pensarmos aqui no cubo, ó, então aqui na parte de cima vai ter 2 faces, mas vai faltar uma face aqui embaixo. Então com essa disposição aqui, eu não consigo então montar o cubo. Apesar das disposições dos quadrados não ser única. Então podemos também pensar na planificação do paralelepípedo. Então temos aqui um paralelepípedo. Vemos aqui que os lados são formados por retângulos. Então a planificação desse paralelepípedo, a gente pode imaginar que vão ser alguns retângulos. Vão ser 6 retângulos, também como no cubo. A planificação também não é única, mas uma forma da planificação é essa. Então, fechando aqui as 4 laterais e fechando embaixo e em cima. Então, teremos então o paralelepípedo. Então, observe que nesse caso aqui, o paralelepípedo utilizou apenas polígonos, então, para formar os seus lados. Então, o polígono é toda figura plana formada por segmentos de retas. Então, aqui os retângulos são formados por 4 segmentos de reta. E no cubo também, a mesma coisa. O cubo também é formado por polígonos. Por quê? Porque é formado por quadrados.
E todo quadrado é formado por 4 retas, por 4 segmentos de retas. Então, o cubo também é formado por polígonos. Outro sólido geométrico é a pirâmide. Então, nesse caso aqui, temos uma pirâmide que com a base triangular. Então, podemos perceber que para fazer a planificação da pirâmide, então vamos precisar de triângulos nesse caso aqui, porque a base dela também é triangular. Então, uma possibilidade de fazer a planificação dessa pirâmide é essa, mas essa forma que não é única. Então, se dobrarmos aqui esses 3 lados, então teremos a pirâmide e a base é triangular. Então, nesse caso aqui, ó, como a base é triangular, então vamos precisar então de 3 lados então para a pirâmide. E observe também que para montar a pirâmide precisamos apenas de polígonos. Os polígonos são formados por segmentos de reta. Nesse caso aqui, precisamos apenas de triângulos. Então, para a planificação da pirâmide também é formada por polígonos. Podemos pensar também na pirâmide, só que agora de base pentagonal, porque a base dela é formada por 5 lados. Então já podemos então pensar na planificação dessa pirâmide. Ó. Então, precisamos de um pentágono então para a base e vamos precisar de triângulos então para fazer as laterais ou as faces, que nós vamos ver que as laterais vão chamar faces daqui a pouco. Então, uma forma de planificar então a pirâmide pentagonal, então vamos precisar de um pentágono e 5 triângulos. Então, uma forma é essa aqui. Então, observa que a pirâmide também é formada apenas por polígonos, porque é formada aqui por segmentos de retas. Esses triângulos e o pentágono. Então, para montar, então, juntamos aqui os triângulos e fechamos aqui então, a base. Então, nesse caso aqui, teremos a pirâmide pentagonal. Essa aqui é uma forma de planificação, mas existem outras. Podemos pensar também aqui no cone, mas observe que o cone, a base dele é circular. Então, a planificação desse cone não vai ser apenas por polígonos, porque aqui nós vamos precisar de um círculo, e um círculo não é formado apenas por segmentos de retas. Então, já podemos imaginar aqui que não vai ser só polígonos, então, para formar o cone. Então, uma forma de planificação é essa. Então, precisamos de um círculo para fazer a base e dessa outra forma aqui geométrica, com um pedaço aqui de um arco. Então, fechando, juntando aqui, e colocando a base aqui, teremos então o cone. Então, nesse caso aqui, precisamos de um círculo para fazer essa planificação. Então, nessa planificação, não temos apenas polígonos para fazer
então, o cone. Podemos pensar também no cilindro. Observe que vamos precisar de 2 círculos. Então, já imaginando aqui na planificação, nessa planificação teremos 2 círculos. Então, uma forma de planificar o cilindro é essa. Então, temos aqui os 2 círculos, que vai fazer as bases, e o retângulo. Então, fechando aqui o retângulo, e os 2 círculos, então teremos o cilindro. Então, observe que o cilindro também não é formado por apenas polígonos, porque os polígonos são formados por segmentos de retas, apesar de ter o retângulo aqui, que é formado por segmento de reta, mas precisamos aqui também de 2 círculos. Então, vamos classificar esses sólidos geométricos como poliedro ou como corpo redondo. Quais são, então, os poliedros? Os poliedros são os sólidos geométricos que têm em sua planificação apenas polígonos. Então, citando alguns exemplos, o cubo, então a planificação dele foi formada por apenas quadrado. A pirâmide também. Nesse exemplo aí está a pirâmide quadrangular. Então, nesse caso aí vai precisar de triângulos e a base é quadrada. E o paralelepípedo também, que é formado por retângulos. Então, nesse caso, são chamados de poliedros, porque as planificações são formadas por polígonos. E o corpo redondo são os objetos que não são poliedros, ou seja, que têm em sua planificação aí as figuras planas que não são polígonos. Como exemplo, então, o cilindro e o cone. Nesses casos, precisamos, então, de círculos. Então, eles são classificados, então, como corpos redondos. E os poliedros possuem faces, arestas e vértices. Então, vamos pensar no paralelepípedo. Então, cada retângulo, então, do paralelepípedo, a gente vai chamar de face. Então, os encontros dessas faces são segmentos de retas, que nós vamos chamar de arestas. E os encontros desses segmentos de retas formam pontos. Então, esses pontos nós vamos chamar de vértices. Então, pensando nesses poliedros, então, o cubo tem 6 faces quadradas. A pirâmide quadrangular tem 3 faces triangulares e uma face quadrada. A pirâmide, então, de base quadrangular. E o paralelepípedo é formado por 6 retângulos. Então, quinto ano, essa foi nossa aula de sólidos geométricos. Até a próxima aula.